Então, quando a gente aumenta a inclinação, a tendência é que a linha de operação da retificação, né, ela vá fazendo isso. O limite, né, de aumento é justamente quando ela vai coincidir, então, né, com a nossa linha de referência. Já que eu estou afirmando, né, que a nossa destilação está acontecendo nessa área aqui, nessa área de saturação. Então, não tem sentido, por exemplo, eu dizer que ali eu construir, né, plotar no diagrama uma LOR abaixo da região de saturação. Então, o limite de máximo é justamente quando a LOR coincide com a linha de referência. O limite de mínimo é o ponto, né, onde ela, o último intercepto dela possível é com a curva de equilíbrio. Veja bem, a LA, a esse ponto a gente já vai ter a nossa LA aqui. A LA não varia em função de RD, então a gente não tem diferença, né? A inclinação de LA não depende de RD, então a gente já vai ter a nossa LA. Quando a gente diminui o valor de RD, então a curva, a linha, ela vai subindo até que o ponto de intercepto dela seja justamente o ponto de intercepto da LA com a curva de equilíbrio. Porque da mesma forma, né, que não tem sentido a gente trazer a linha de operação da retificação para baixo da região de saturação, também não tem sentido a gente levar a linha de operação da retificação para cima da seção de retificação, ou seja, para cima da curva de equilíbrio. Então, esse é o nosso limite de variação. Aqui, limite de mínimo e limite de máximo. Então, para nós calcularmos, né, a razão de refluxo mínima, a gente tem uma equação. Então, RM, 1 mais RM, que vai ser igual a XD menos Y' sobre XD menos X'. E quem são, né, X' e Y'? Justamente o intercepto da LA com a curva de equilíbrio. Porque o valor mínimo, né, de RD, que vai me dar a inclinação mínima possível no diagrama de equilíbrio. Então, encontrando no diagrama, né, os valores de X' e Y', no diagrama a gente encontra, né, pelo intercepto de LA com a curva de equilíbrio, e se a gente estiver trabalhando com as equações, a gente faz a igualdade da linha de operação da alimentação com a curva de equilíbrio. Ambas são equações de y em função de x, então a gente faz a igualdade e encontra esse ponto aqui, x' e y'. Aí a gente substitui na equação e encontra razão de refluxo mínima. Então, se a gente trabalha com a razão de refluxo mínima, a gente sabe que a gente vai ter que aumentar o número de pratos na coluna, né? Ou aumentar o diâmetro dos pratos na coluna. Se, por outro lado, a gente resolve aumentar a razão de refluxo, veja bem, tudo depende, né, do custo. Se a gente ajusta a razão para um valor maior, a gente economiza em número de pratos. Se a gente ajusta a razão de refluxo para uma vazão menor, a gente acrescenta pratos. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Qual o custo, né, de tudo isso, dessa redução ou aumento do número de pratos, né, em função da variação da vazão.
E né, e é claro que a gente vai verificar a opção que leva, né, aquela pureza pretendida, mas que tem o menor custo possível. Então, se a gente quer, né, diminuir o custo dos pratos na coluna, ou seja, é mais viável aumentar a razão de refluxo e diminuir o número de pratos, se torna mais viável economicamente, também existe um mínimo. E esse mínimo, né, o número de pratos mínimo na coluna, ele é dado pela equação de Fenske. A equação de Fenske fornece para nós esse número de pratos mínimo. Então, vai ser o log de xd sobre 1 menos xd, que multiplica o inverso, né? 1 menos xb sobre xb. Sobre o log de alfa. Então, é uma equação mais simples, né, do que a de razão de refluxo mínima e fornece para nós qual é o número de pratos mínimo que nós podemos atingir sem que a gente cause dano nessa pureza, sem modificar, olha, essas purezas pretendidas. Correto? E aqui, esse log de alfa, né? A alfa é a volatilidade relativa. Uma coisa que eu esqueci de comentar no vídeo de ontem, quando a gente estava falando das equações. As equações para a gente esquecendo, né? Deixando o diagrama de equilíbrio de lado e determinando as composições por meio das equações. Lembra, né, que primeiro a gente faz a igualdade, y igual a xd, e a gente segue o cálculo, né, a partir disso. O x1, ele vai ser calculado a partir da curva de equilíbrio, e assim, né, por diante. y2, LOR, x2, curva de equilíbrio, novamente. A curva de equilíbrio é uma equação que depende da volatilidade relativa. E no exemplo que nós vimos, o exercício que eu passei nos slides, a gente tem uma mistura de benzeno e tolueno. Então, é uma mistura onde a gente pode considerar a volatilidade relativa constante durante o processo. E agora, o que a gente faz, né, quando a gente não considera a volatilidade relativa constante? Se a gente recordar, né, existem misturas onde o diagrama de equilíbrio, a gente observa, né, que a gente tem uma diferença significativa, né, das composições de equilíbrio em X e em Y em diferentes regiões do diagrama. Então, olha. Então, nesse caso, para essas misturas, a gente não pode considerar a volatilidade relativa constante. Então, como que a gente precisa